que acontece quando você ora por um espírito? Você já se perguntou se aquela oração que você fez por um familiar ou amigo que desencarnou realmente chegou até eles? Será que os espíritos conseguem receber nossas preces? E mais do que isso, o que acontece no plano espiritual quando alguém ora com sinceridade por um espírito? Essa é uma dúvida que acompanha muitas pessoas, especialmente depois da perda de algum ente querido. Segundo a doutrina espírita, a oração não é apenas um gesto simbólico, ela produz efeitos reais, tanto para quem ora quanto para aquele que é o alvo da prece. Mas esses efeitos talvez sejam diferentes do que muita gente imagina. Neste vídeo, vamos descobrir o que Allan Kardec ensina sobre esse assunto e entender como uma simples oração pode representar um verdadeiro auxílio espiritual. A oração chega ao espírito? Uma das primeiras perguntas é: a oração ela realmente chega até o espírito? E a resposta da doutrina espírita é sim, mas não porque as palavras viajam pelo espaço. Não. Segundo Kardec, a oração é um pensamento, e o pensamento ele é uma força, né? No mundo espiritual, o pensamento possui uma capacidade de comunicação muito maior do que imaginamos, onde o pensamento mesmo, tudo que a gente pensa, a gente cria, constrói as famosas formas de pensamento, né? E quando fazemos uma oração sincera, emitimos uma vibração que pode alcançar o espírito para quem dirigimos a nossa prece. Não importa a distância. Não importa se ele desencarnou há poucos dias ou há muitos anos. O que importa é a sinceridade do sentimento. E por isso que o Espiritismo ensina que Deus permite que nossas preces sejam percebidas pelos espíritos que podem delas se beneficiar. E o que o espírito sente em si? Agora surge uma pergunta: o que acontece com o espírito quando recebe essa oração? Isso depende muito da condição espiritual em que ele se encontra. Se for um espírito equilibrado, ele percebe a demonstração de carinho e gratidão. Se for um espírito em sofrimento, a oração pode representar um enorme alívio para ele. Não significa que todos os problemas irão desaparecer instantaneamente. A doutrina espírita nunca ensina isso, mas a prece funciona como um auxílio. Ela fortalece, consola, leva esperança como um auxílio, um alívio para o peso que ela está carregando. Em outras palavras, é um bálsamo de energias que fluem até o espírito e revigoram as energias dele. Além disso, a oração facilita a aproximação dos bons espíritos, que podem prestar assistência àquele espírito necessitado. Ou seja, muitas vezes não é apenas nossa oração que ajuda, ela também cria condições para que espíritos superiores atuem em benefícios daquele irmão desencarnado. E até a oração auxilia também contra espíritos obsessores, para que eles possam ser encaminhados para um local melhor. Nunca a gente deve orar por algum espírito ruim ou obsessor para que ele suma, que ele morra, não. Sempre orar por coisas ruins. Ao contrário, nós devemos orar para que ele consiga alcançar a luz e encaminhar um lugar melhor para o seu próprio desenvolvimento. A oração muda o destino do espírito? Essa é uma questão muito importante. A oração muda o destino de um espírito? Segundo Kardec, não. A oração não anula a justiça divina. Cada espírito continua responsável pelas próprias escolhas. Entretanto, ela pode modificar o seu estado moral. Imagine alguém profundamente desanimado. Uma palavra de incentivo talvez não resolva todos os seus problemas, mas pode dar forças para ele seguir em frente. Com os espíritos acontece algo semelhante. A oração desperta sentimentos melhores, favorece o arrependimento, inspira coragem e ajuda o espírito a aceitar o auxílio espiritual. Em muitos casos, essa mudança interior representa um primeiro passo para a sua recuperação espiritual. E se o espírito não aceitar? Essa é uma grande questão, né? Mas existe uma situação que muitas pessoas desconhecem. Nem todo espírito aceita imediatamente esse auxílio. Alguns permanecem revoltados, outros estão presos ao orgulho. Há aqueles que sequer acreditam que desencarnaram. Nesses casos, a oração não é inútil. Ela continua produzindo efeitos, mesmo que o espírito
ainda não esteja disposto a recebê-los plenamente. É como deixar uma janela aberta para que a luz entre quando ele decidir sair da escuridão. Por isso, nunca devemos pensar que nossas preces foram em vão. Na visão espírita, nenhuma oração sincera se perde. O poder real da oração. No fundo, a oração não é apenas um pedido, é um ato de ligação. Quando você ora por alguém que já partiu, você cria um vínculo espiritual no amor, baseado no amor, não na dor ou no apego. E esse vínculo pode atravessar dimensões. Além disso, a prece também transforma quem ora. Ela acalma, ela reorganiza pensamentos e ela fortalece a fé. Ou seja, ela atua nos dois lados, de quem envia e de quem a recebe. E também funciona para pessoas aqui encarnadas, quando você faz uma oração para alguém no hospital ou alguém que está passando por uma situação difícil. Isso auxilia e faz todos os mesmos efeitos que também faz no plano espiritual. E que tipo de oração eu devo fazer, né? Um grande questionamento às vezes fica, né? Existe um jeito certo de orar por um espírito? E, segundo a doutrina espírita, a resposta é bem simples. Não existe fórmula. Não são palavras decoradas que fazem a oração ter força. O que realmente importa é o sentimento, a sinceridade, a intenção do coração. Allan Kardec ensina que a prece é eficaz quando nasce de um pensamento elevado e não apenas da repetição mecânica de frases. Por isso, ao orar por um espírito, você não precisa de algo complicado. Você pode simplesmente falar com Deus, com serenidade, pedindo auxílio e luz para aquele ser querido. Algo como: que este espírito seja amparado, consolado e guiado pelos bons espíritos. Ou até mesmo uma oração espontânea com as suas próprias palavras. O mais importante não é transformar a oração em uma obrigação ou um ritual vazio. No Espiritismo, a prece não é mágica, ela é uma conexão. E essa conexão acontece pela vibração do pensamento e não pela forma das palavras. Por isso, uma oração simples, feita com amor verdadeiro, pode ter muito mais força do que uma longa prece dita sem sentimentos ou até repetitiva. O mais importante é, independente da oração que você faça, pode ser desde o Pai Nosso, Ave Maria, até um mantra hindu, não importa o que seja, feita do fundo do coração, ela vai ter efeito. O que importa é a intenção dos sentimentos, não são as palavras ditas de fora da boca. E quando oramos sem conhecer o Espírito? Você não precisa conhecer o Espírito pessoalmente para que a oração tenha algum efeito. No Espiritismo, o pensamento sincero tem valor próprio. Quando você ora por alguém que desencarnou, por exemplo, o pensamento é direcionado pelo sentimento a essa pessoa. Os espíritos superiores encaminham essa energia para esse ser e ela chega a quem mais precisa. Ou seja, a intenção é mais importante do que o nome da pessoa em si. E existe risco em orar pelos espíritos? E, de forma geral, não há risco nenhum em orar pelos espíritos. Mas o Espiritismo faz uma observação sempre importante. O vínculo emocional excessivo pode manter sofrimento ativo em quem ora. Por isso, a oração deve ser sempre uma oração equilibrada, serena e livre de desespero, porque esse sentimento que você vai estar gerando também vai reverberar naquele espírito. Ele vai, como vocês vão criar essa conexão, ele vai sentir, se você está, essa tristeza espiritual vai chegar a ele. Se você estiver desequilibrado, mas agora se for uma oração equilibrada, serena, buscando a pureza de sentimentos, né, com intenções boas para que ele possa se revigorar, se melhorar, aí sim ele vai se melhorar. E o papel dos espíritos protetores com relação à oração? Um ponto fundamental no Espiritismo é a atuação dos chamados espíritos benfeitores. Quando alguém ora por um espírito em sofrimento, esses espíritos podem levar conforto energético, inspirar pensamentos de esperança através da sua oração, ajudar no desligamento de emoções muito densas daquele espírito que está sofrendo e facilitar o processo de reequilíbrio espiritual. Ou seja, a oração também não atua sozinha, ela abre um campo de assistência espiritual para que vários espíritos o auxiliem. E dependendo da oração, na verdade todo tipo de oração, faz com que até
ao redor daquele espírito seja melhorado. Orar, por exemplo, por um ambiente para que ele fique mais limpo, digamos assim. Você consegue fazer essa limpeza espiritual no ambiente fazendo uma oração também. Talvez a maior lição desse ensinamento seja entender que a oração é um ato de amor. Quando oramos por um espírito, não estamos tentando mudar as leis de Deus. Estamos oferecendo carinho, esperança e boa vontade, em criando condições para que os benfeitores espirituais prestem auxílio necessário, sempre respeitando o livre-arbítrio daquele espírito. E se você perdeu alguém que ama, saiba que uma prece sincera pode ser uma forma de manter um vínculo de amor sem apego e sem desespero. O Espiritismo nos ensina que a morte não rompe os laços do afeto, ela apenas transforma a maneira como continuamos a amar. Então é isso, muito obrigado a todos vocês aqui que nos assistiram. Lembre-se sempre, por favor, deem um like, se inscreva aqui no canal, ajudem para que a gente possa divulgar essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e cliquem aqui no joinha para ajudar e também em inscrever-se. Inscreva-se, é totalmente gratuito, ninguém paga nada, é totalmente de graça e vai ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem em paz.